O que aconteceria numa empresa que tivesse um funcionário responsável por uma perda de mais de 4 milhões de reais? E uma perda que poderia ser evitada, não fosse uma decisão arriscada demais, um risco desnecessário, uma decisão até mesmo inconsequente. O que aconteceria com esse funcionário? O que acontecerá com Eduardo Cudê no Atlético Mineiro? O vídeo hoje é para a massa do Galo, é um vídeo que fala, claro, da classificação do Corinthians, dos muitos méritos, da noite mágica, de um time que amassou o Atlético Mineiro, de um time que se classificou dos pênaltis, poderia ter se classificado no tempo normal, aliás, o mais justo com o Corinthians ontem, pelo futebol que o Corinthians jogou, pelo domínio, pela qualidade, pela intensidade, pelo interesse no jogo, pela entrega. O justo, é que justiça do futebol a gente sabe como é. O justo era o Corinthians ganhar no tempo normal. 3, 4-0, 5 talvez, não seria exagero algum. Uma partidaça, uma noite histórica do Corinthians mostrando que um clube dessa envergadura, com essa história, com essa tradição em mata-matas, não pode ser menosprezado e não pode ser descartado pelo adversário na metade de um confronto de 180 minutos. Viu, seu Cudê? Like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações rumo ao 100zão. Olha, na descrição do vídeo tem um link pro meu grupo de Telegram. Galera, tá chegando. Entra lá se você não entrou ainda. Meu grupo do Telegram é um canal com muitas novidades que vão surgir em breve. Então tô esperando a galera chegar para esse meu canal no Telegram e daqui a pouco a gente vai, encher de conteúdo por lá, tá bom? O link está na descrição deste vídeo. Ô, Cudê, Gemerson, Rubens, Batalha, Johan e Hulk. Que loucura é essa de poupar 5 titulares por um jogo contra o Corinthians em Itaquera num confronto que não estava resolvido? Não estava. Não estava. É a semana do clássico, então o foco é no Cruzeiro do sábado. É um risco calculado? Não, é um risco exagerado. É um risco que não se deve correr contra um Corinthians num mata-mata, numa vantagem de 2 gols que jamais, em tempo algum, será uma vantagem definitiva no futebol. Era o Corinthians em Itaquera, onde o time tem bons números, o Corinthians tem bons números jogando em casa, historicamente falando, é um time forte jogando na Neoquímica Arena, e é um time tradicional do futebol brasileiro, é uma forte camisa do futebol brasileiro, jamais deve ser menosprezada. Me pareceu que o Cudê entendeu que o confronto estava praticamente resolvido, que o Corinthians não conseguiria ter a noite que teve ontem. Com o Renato Augusto voltando, e bem no jogo de ontem, com Fagner e Bidu espetados e dando muito volume, muita profundidade ao Corinthians. Com o Roger Guedes mais uma vez numa noite exuberante. Partidaça do Corinthians. Talvez o melhor jogo do Corinthians no ano. Partidaça. Um Corinthians que foi subestimado pelo técnico do Atlético Mineiro, sim. Ponto final. É óbvio que a gente tem que falar aqui de atuações muito ruins. Porque aí ele troca 4 jogadores no intervalo, coloca vários titulares, inclusive o Hulk, e o time continua péssimo em campo. Péssimo. O Atlético ontem andou em campo. O Atlético ontem não competiu. Olhou o Corinthians com a faca dos dentes e ele, meu Deus, o que aconteceu? Em alguns momentos lembrou o que foi o fiasco da partida do Maracanã no passado contra o Flamengo, nessa mesma fase da Copa do Brasil. Quando o Galo saiu na frente do Mineirão e fez o papelão que fez no Maracanã quando mal passava do meio campo. Só que ontem, a gente não pode apenas olhar, claro que você tem que olhar para o que o cara faz em campo, mas o erro começa antes, o erro começa na abordagem do jogo. Porque, vamos lá, o treinador, ele não tem só a missão de passar a estratégia, de definir qual é o plano de jogo. Ele tem a missão de manter o elenco motivado para o jogo. Ele tem a missão de passar, de colocar o seu time na temperatura ideal para o jogo. Qual é o recado que fica no vestiário? Metade do time titular poupada. O jogo tá na mão. Pô, tá aí, o professor sabe. O jogo tá resolvido. O confronto tá resolvido. Vamos cozinhar. Não! Jamais você vai enfrentar o Corinthians num mata-mata, qualquer ele que seja, principalmente aí Itaquera, achando que vai dar pra cozinhar o Corinthians. É o Corinthians, gente. Não é qualquer time que tá do outro lado. É o Corinthians.
O Cudê subestimou a força de um clube tradicionalíssimo, gigante do futebol brasileiro. Não dá para fazer isso. Então o erro da montagem, o erro do pensamento, do foco para o jogo de hoje, partiu do Cudê. E esse erro inicial desencadeou tudo aquilo que a gente viu em campo. Ou o nada que a gente viu em campo, partida do Atlético Mineiro. Qual foi o recado pro vestiário? O gás não é hoje, o gás é sábado. O gás não é hoje, o gás é contra o Cruzeiro. Esse é o recado que fica. Então não me surpreende a postura do time em campo. Porque você olha e fala, é isso. É isso. Um erro gravíssimo do Cudê que custa 4 milhões de reais. Um treinador que já deveria ter feito esse Atlético estar num outro padrão de atuações. Verdade que o Atlético vinha ali de vitórias consecutivas até o empate contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras, o Atlético fez uma estratégia que ele entendeu ser a possível de picotar o jogo, de parar o jogo. Eu, particularmente, acho, e narrei o jogo domingo no YouTube da TNT Sports e disse isso. Não é porque foi eliminado da Copa do Brasil que agora tudo não presta, porque eu já falei isso antes do confronto de ontem. Acho que um time, com a capacidade que tem o Atlético, se limitar a enfrentar o Palmeiras da forma como o Galo enfrentou no domingo, eu acho ruim. Eu acho que isso é não explorar o potencial que esse time tem. Eu acho péssimo. Agora, se o Atlético pelo menos, agora olhando o outro lado da atuação de domingo, se o Atlético pelo menos ontem competisse como competiu contra o Corinthians, contra o Palmeiras no domingo, o resultado seria outro, só que o Atlético ontem não competiu. O Gemerson estava em campo domingo, não estava ontem. O Batalha estava em campo domingo, não estava ontem, na formação titular. O Johan estava domingo, não estava ontem. O Hulk estava domingo, não estava ontem. É óbvio. É óbvio que o time tem uma perda. E aí a gente tem que falar de outros jogadores. O Lemos, que foi uma contratação quando chegou. Nossa, o Lemos, a trajetória dele no Atlético é boa. Ontem, uma noite terrível. O Vargas, assim, é uma coisa vergonhosa. A temporada tá chegando na metade. A temporada pro Vargas não começou. O ano de 2023 do Vargas não existe. Fisicamente, nós estamos na metade da temporada. Quando que o Vargas vai estar nas melhores condições físicas? O que está acontecendo nos bastidores, nas internas do Atlético Mineiro? Não dá para aceitar 2 anos seguidos assim. Você vai cair na Copa do Brasil pro Flamengo e pro Corinthians? Porra, é normal, claro. Como o Corinthians e o Flamengo caírem pro Atlético Mineiro, é normal. São forças do futebol brasileiro. Mas cair como o Atlético caiu ano passado. O Atlético ano passado, desculpa, atleticana, eu tenho que falar. O Atlético ano passado se borrou no Maracanã. Com aquela história do Gabigol, não, porque vai ser um inferno, o jogo da volta. A torcida do Flamengo fez lá o papel dela, né? Aquela coisa de cantar o tempo todo, gritar, lotou o Maracanã, o Flamengo foi com a faca nos dentes e o Atlético se borrou. E não passou do meio campo. Foi engolido. E ontem, o Atlético não teve medo. As circunstâncias foram diferentes. O final foi o mesmo. A questão não foi medo. O Atlético achou que o jogo estava resolvido. Achou que o confronto tinha acabado. Erro grave. Pecado capital cometido pelo Cudê. Eu sei que a temporada é exigente. Eu sei que são 3 competições. Mas você quer um exemplo? O Palmeiras, ontem, também decidiu um mata-mata de Copa do Brasil fora de casa. Certo? O Palmeiras, assim como o Atlético, também disputa 3 competições no momento. Ok? O Palmeiras, assim como o Atlético, tinha vantagem no confronto de ontem. E um detalhe, a vantagem era maior que a do Atlético. O Palmeiras botou time titular ontem. Time titular. Poupou 2, né? O Richard Rios foi titular e teve mais uma mudança no ataque junto com o Dudu e com o Rony. Time titular. Dos que jogaram domingo contra o Galo, 9 estavam em campo ontem em Fortaleza. Que é uma viagem muito maior, São Paulo-Fortaleza, do que BH-São Paulo. Então, desculpa, Cudê. Ontem não era o jogo. Ah, tem o clássico contra o Cruzeiro. Ontem não era o jogo. Mata-mata de Copa do Brasil. Você pode até poupar 1, 2 jogadores muito desgastados. Poupar metade do time é de uma irresponsabilidade, é um risco. E assim, ninguém vai poder acusar a torcida do Atlético de agora porque foi eliminado. Pega a hora que o Atlético divulgou a escalação. Vai ver os comentários dos tweets, no tweet do Galo, no post do Galo, confirmando o time titular. Vai ver o que a galera do Atlético disse na hora que a escalação saiu. Isso é um absurdo, isso é um erro, isso é um time para ser eliminado, essa escalação é uma vergonha. Deu do que deu.
Era óbvio. Então é um prejuízo de 4,3 milhões de reais, pelo menos, né? Porque é o que deixou de arrecadar agora. Porque se passasse para semifinal e para final, se você botar na ponta do lápis o quanto o Atlético deixou de ganhar com a eliminação de ontem, você bota na casa de 15 milhões de reais no mínimo. No mínimo. Com a eliminação de ontem, com a irresponsabilidade do Cudê. Cudê precisa ser cobrado. Aliás, eu não esqueço da entrevista do Cudê depois do jogo contra o Libertad, do Cudê vir com essa história de, tem que abrir mão de multa. Tem que abrir mão de multa. Aí o Atlético vai lá, tudo bem, vamos fazer aqui um aditivo no contrato. Assinou e mandou pro Cudê. Cudê, vamos zerar a multa da minha parte e da sua. Já assinamos aqui, assina você agora. E o Cudê não assinou. E o Cudê não manteve a palavra. Não teve o peito para manter o que ele tinha dito na coletiva. Essa coletiva do Cudê, ela ainda tá, assim, pra muito atleticano, ela tá aqui, ó. Ela não desceu ainda, essa história de abrir mão da multa. E ele não abriu, porque a multa milionária tá lá. Em qualquer empresa, um cara que cometesse os erros que o Cudê cometeu, se não for demitido, porque o Cudê tem a questão da multa, né? Uma cobrança tem que acontecer. Escuta, o dirigente... Tem essa coisa do Brasil, pra fechar o vídeo. Dirigente não pode se meter no trabalho do treinador. Tá bom. O dirigente não vai chegar lá, na hora que o Cudê soltar a escalação do vestiário, uma hora antes do jogo, falar, Cudê, pelo amor de Deus, muda isso aí. Não, o Hulk tem que jogar. Ele não vai fazer isso. Isso é uma interferência no trabalho? Concordamos. Até aí concordamos. Mas ele tem que chegar no dia seguinte e falar, escuta, e aí? Que porra de ideia foi essa que você teve? Da onde você tirou que era viável, era interessante poupar metade do time contra o Corinthians em Itaquera com um confronto que não estava resolvido? Me explique isso aqui, por favor. Ele precisa ser cobrado. Ele precisa dar explicações. E essas explicações precisam ser convincentes. Erro grave. Méritos do Corinthians gigantescos. A noite que o Corinthians teve em Itaquera foi noite de time em evolução. Uma evolução que a gente começa a enxergar lá naquela derrota na última bola para o Flamengo no Maracanã. A postura do Corinthians naquele jogo já foi muito boa. A atuação contra o Fluminense já tinha sido a melhor com o Luxemburgo e a de ontem superou. Um momento de alívio para o torcedor do Corinthians, que vinha o início do trabalho do Luxemburgo, claro, o início difícil. Tem de onde tirar. E tem a volta do Renato Augusto, que é sensacional para o Corinthians. Mas a gente também tem que olhar que o jogo tem dois times. E o que fez o Atlético ontem, um clube da grandeza do Atlético, não pode fazer no mata-mata como o de ontem. O que você pensa sobre o vídeo? Para mim, jogadores têm culpa, claro. Atuações pavorosas, citei algumas aqui. Mas com todo respeito, o erro para mim veio de cima, veio da escalação, veio do comandante. Para você, de quem é a maior parcela de culpa dessa eliminação do Galo ontem? Aproveita, se você ficou até o final, duas coisas. Dá um like no vídeo e pega esse link aqui do vídeo, compartilha, joga nos grupos atleticanos por aí, pra galera pegar um pouco a nossa análise aqui e trocar ideias com a gente sobre esse momento do Atlético. Clássico contra o Cruzeiro, fim de semana. E aí, né, Cudê? Se você poupou meio time, tem que entrar voando em Uberlândia domingo no Clássico. Voando! Qualquer coisa menos do que isso, o torcedor do Atlético não vai admitir. Tchau, boa quinta-feira pra todo mundo e juízo.